Hein? Você não vai ficar fazendo barulho, né? Você não vai ficar fazendo barulho agora, né? Você não vai ficar fazendo barulho agora. Não, Sim. eu só vou tirar a roupa. E até pra não acordar ela, pra ela não vir atrapalhar. Vou começar agora, hein? Pai do Senhor, vamos iniciar mais uma aula hoje, né? Nossa sétima aula. Gostaria que os irmãos avaliassem aí como que está o nosso som, se a altura está boa, se dá para ouvir, para que eu possa estar fazendo aqui os ajustes necessários antes de dar início à nossa aula. Se está tudo certo com o som, com o vídeo. Para que podemos iniciar. E como nós fazemos sempre, vamos dar uns 10 minutinhos aí para que os demais irmãos venham chegando, que a gente pegue o início. Em contrapartida, vão escrevendo aí, né, para que eu possa identificar quem que está conosco agora. Então, essa quarentena aí, que já se estende aí por bastante, estão cumprindo direitinho os mandamentos lá da organização. E aí, tá tudo bem? O som? Melisete está falando que está chiando. Você está ouvindo por fone de ouvido ou sem fone de ouvido? Pelo celular ou computador? Paz do Senhor, irmã Ana. A irmã Débora, paz do Senhor. O áudio está chegando bem para vocês. Pelo celular agora melhorou. Ótimo. Maravilha.
se o som está bom. Vamos dar só mais 5 minutinhos e aí nós iniciaremos a nossa aula. E como estão as vossas fés mediante toda essa pandemia? Encontra-se inabalável? Porque nada pode nos separar do amor de Cristo, né? O apóstolo Paulo diz que nada nos separa do amor de Cristo. E mediante qualquer situação, Deus, ele continua sendo Deus. Nós sabemos da capacidade do seu poder e que Deus, ele pode tudo, né? Deus pode tudo e tudo está no controle das suas mãos. Pai do Senhor, irmão Elias, que Deus abençoe. Pai do Senhor, irmã Sônia, irmão Lorenzo, que Deus possa abençoar essa manhã. Estamos firmes na presença do Senhor, aguardando a irmã Zaine. Paz do Senhor. Talvez seja a hora que eu balanço o rosto assim, ó, aí passa no microfone aqui e acaba dando uma chiadinha. Eu não sei se esse chiado ele tá grande, se ele incomoda muito, porque às vezes eu balanço assim o rosto aí ele vai passando assim, ó. Aí eu acho que chia. Pode ser, irmã Joseli, Deus abençoe. Às vezes eu sinto saudade da escola presencial, né? Como a irmã Joseli, que gosta de gerar umas polêmicas nas aulas, né? Agitar os irmãos, né, irmã Joseli? E às vezes online não dá muito para fazer isso, né? Se eu fizer assim, melhora o chiado, só para mim ter a certeza que é esse microfone que fica raspando aqui no rosto, porque aparentemente. Ah, irmão Jonathan, amém, paz do Senhor, meu querido. Aparece o nome aqui da pessoa que tem a conta no Google,
e a gente não sabe identificar exatamente quem é. Mas amém, Deus abençoe. Bom, nós já demos o tempo suficiente. Para que os irmãos possam ter entrado. E aí nós vamos iniciar a nossa aula. Deixa eu tentar baixar um pouco para ver se melhora um pouco o som ali. Alguns irmãos estão questionando. Bom, agora eu acho que está num volume bom. E eu acredito que resolva essa questão do chiado. A irmã me posiciona aí se deu uma melhorada nessa questão do chiado aí, para que a gente possa fazer a aula. O chiado não é do microfone. Bom, é estranho, porque aqui tá um silêncio aqui. Eu não imagino de onde possa vir esse chiado. Bom, vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Hoje é a nossa 7ª lição. Estamos aí quase caminhando para o final do nosso trimestre. E a nossa lição de hoje traz por título: Cristo é a nossa reconciliação com Deus, né? O texto áureo diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo 14. De prática diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 19, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. A paz do Senhor, irmã Aline. Deus abençoe. O objetivo geral diz assim: que nós devemos nos conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e em povos criou a igreja. Os objetivos específicos diz o seguinte, que ao término do tópico 1, nós devemos pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Ao término do tópico 2, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E ao término do tópico 3, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Amém? A introdução da nossa lição diz assim: se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que realizou.
vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Esse ponto é interessante porque hoje nós servimos a Cristo, mas até um tempo, né, o evangelho ele não era aberto a nós, né? Era um evangelho fechado, né? Era restrito ao povo judeu, né? Isso nós vamos ver aqui para frente. E aí a obra de Cristo vital para que isso se estendesse a nós, né? E hoje é por isso que nas lições que nós estudamos anteriormente nós vimos expressões como filhos por adoção, né? Que nós fomos, nós vemos expressão como eleição, né? Que nós somos escolhidos e eleitos por Deus para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então, assim, toda expressão, até um tempo atrás, ela não era possível, né, ser propagada para nós ou para qualquer outro povo que não fosse o povo judeu, né? Então, nós vamos entender o que é essa separação. No texto aqui a gente falou acerca de inimizades, né, entre Deus e os homens, e nós vamos perceber que também existiu uma inimizade entre povos, né, Deus e gentios. Quando a gente fala de gentio, a gente está falando todo o povo que não é judeu, né, todo o povo que não é judeu. Naquela época o gentio na verdade também eram os gregos, né, eram os gregos. Então existiam os judeus e os gentios que eram os gregos, né? E a igreja que somos nós. Quando nós falamos num contexto geral e falamos dos gentios, nós estamos nos referindo a nós, é todo aquele povo que não é judeu, né? Então o primeiro ponto diz assim: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Vamos ver o que está aqui. Erinaldo, meu querido, Deus abençoe. Pai do Senhor, a irmã Thalita também, consequentemente, está conosco através do irmão Elinaldo. Que Deus possa abençoar vocês. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os primeiros. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio do gentil havia um muro de pedra, com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico, quando a esse aspecto levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Então vamos entender, vamos nos contextualizar aqui a situação. O templo, ele era um lugar exclusivo para os judeus. Tanto é que o primeiro templo construído por Salomão era de exclusividade judaica, né? Era só o povo judeu. E nós vamos entender que lá no decorrer da história, quando Nabucodonosor destruiu o templo, levou o povo cativo, que depois de 70 anos o povo volta e vem juntamente com Zorobabel ali para realizar a reconstrução do templo, né? Lá em Neemias, se a gente for em Neemias ou Esdras, eu não estou lembrado qual dos dois agora, nós vamos ver que existe uma ordem ali, né? Porque o que acontece? Quando o povo ele deixou esse exclusivismo e começou a casar com outras mulheres, né? Que não eram judeus. Então existe um apelo, né? Um apelo. Quando Esdras ou Neemias, eu não lembro qual dos dois, se algum irmão tiver aí na cabeça aí, pode comentar aqui para me auxiliar. Mas quando Esdras ou Neemias ele chega até o povo, ele fala: olha, vocês têm que abrir mão da família bastarda, vamos dizer assim, né, de vocês. Quem é judeu tem que ser judeu. Se tiver casado com uma esposa samaritana, porque daí da origem dos samaritanos, né? Que o samaritano, e por que existia a briga entre judeus e samaritanos? Porque o povo samaritano era um povo bastardo, né? Teoricamente, não era um povo
judeu exclusivamente, composto por um homem judeu e uma mulher judia, né? Então era composto por um homem judeu e uma mulher que fosse de uma outra nação qualquer. Então aí dá origem aos samaritanos. E por isso que existia a inimizade entre os judeus e os samaritanos, porque eles não aceitavam esse tipo, né, de bastardo, vamos dizer assim. Não era um judeu legítimo, né? Então nós percebemos que no decorrer de toda a história os judeus eles eram muito preconceituosos referente a isso, né? Então o que que acontece quando eles constroem o templo e aí destruído e eles são convocados a reconstruir esse templo, né? As famílias, os povos judeus estavam, e aí, ou Neemias ou Esdras, eu ainda vou pegar a Bíblia para ver. Ele chega e fala que o povo tem que separar das suas, ele tem que abandonar essa família que não é judeu e vir unicamente exclusivo com o povo judeu, né? E aí ele reconstrói o templo. Só que quando chega que passa todo aquele processo do Antigo Testamento, que Roma toma conta, né, do povo judeu. Livro de Esdras, isso mesmo, irmã Sidnélia. Então é Esdras que fala isso para o povo, né? Deus abençoe o auxílio. Então o que que acontece? Quando Roma toma conta de Israel, né, que começa como império ali a tomar conta de toda aquela região que nós conhecemos, que é exatamente a região que é exatamente o período em que Jesus ele nasce, né? Quando Jesus nasce, quem está dominando naquela época é o Império Romano, né? É Roma. Então, Herodes ele era um arquiteto, ele gostava de construções e aí ele tentava, né, conquistar o povo pelas construções que ele fazia. E aí esse Esdras e Herodes ele começa a pegar esse templo, né, que havia sido reconstruído e a reformar o templo, né? E aí ele começa a criar diversas áreas no templo para que ele pudesse, vamos dizer assim, puxar o máximo de pessoas para si, porque o templo era restrito a judeu. Não era só o judeu que podia entrar. Mulher não podia entrar no templo. E judeus homens, né? Mulher não podia entrar no templo. Outra pessoa que não fosse judeu não podia entrar no templo. Era totalmente restrito. Então, por aí você percebe que existia uma inimizade, né? Existia uma inimizade. E aí o que que acontece? Quando Herodes ele começa a governar ali a Judéia, ele começa a reconstruir, fazer modificações no templo. Uma ala para mulheres, ele cria uma ala para pessoas que não são judeus, para que todo mundo pudesse adentrar o templo, né? Só que existia determinados pontos dentro do templo que ali era restritamente proibida a entrada, era só judeu que podia entrar. E aqui o comentarista, né, ele faz uma citação do que está lá em Atos capítulo 21, né, que Paulo ele vai ser preso porque ele permite uma pessoa, um grego, ultrapasse a barreira que havia estabelecido ali para que as pessoas não pudessem passar, eram judeus. Então, por aí nós percebemos que existia uma separação religiosa, né? Existia uma separação religiosa. Esdras capítulo 9. Muito bem, obrigado, irmã Sidnéia. Esdras capítulo 9 que está esse ponto que eu falei, referente a que os judeus eles tinham que deixar de lado as suas esposas que não eram judias, né? Então, fica claro nesse contexto que existia uma divisão religiosa ali, né? Então, a religião era restrita, o judaísmo é restrito aos judeus. E aí eu acho engraçado, né, hoje, porque uma coisa é o judaísmo é uma coisa e cristianismo é outra, diferente, né? Judaísmo é a religião judaica e o cristianismo é a que nós pregamos, é Jesus Cristo, né, como Salvador. E aí eu acho engraçado porque conhecendo desse contexto, a gente ainda vê as pessoas, Deus de fato, dizer que que faz parte da religião judaica, né? Que é judaizante, né? Que é o termo que eles
quer dizer, judaizante. Então não tem espaço para eles, né? Não tem espaço, porque o judaísmo ele é exclusivo dos judeus. Ele existe essa separação, só quem é judeu, porque eles pregam muitas coisas, né? Nós vamos ver constantemente Paulo debatendo essa questão da divisão, né? Porque quando eles se convertem, né? Paulo ele foi vamos dizer que o ator principal, né? Para que o evangelho fosse propagado aos demais. Porque quando Jesus começou pregando para judeu, né? A mensagem ter ultrapassado as barreiras, ela veio com Paulo. Mesmo os discípulos, né? Até mesmo os discípulos, eles tinham essa questão da exclusividade, dessa separação. Acreditavam que eram só eles. E vai muito além, vocês vão lembrar do episódio em que os próprios discípulos se achavam que somente eles eram exclusivos para propagar esse evangelho, né? Então, nós vamos perceber que tinha aquele homem que não fazia parte do grupo de Cristo, né? Mas que num dado momento ele se utilizou do poder do nome de Jesus, porque no nome de Jesus existe todo o poder. E aí ele expulsa um demônio, né? Ele expulsa um demônio. E aí os discípulos ficam sabendo daquilo, vão lá e repreendem aquele homem. Por quê? Porque pensavam os discípulos que isso era algo exclusivo deles, né? Eles repreendem aquele moço, dizendo que eles não podiam fazer aquele tipo de coisa, porque eles não eram discípulos de Jesus. E quando isso para Jesus, Jesus os repreende, dizendo que não era para impedir, porque aquele que não era contra nós era por nós, né? Então, ponto aqui, Cristo ele veio desfazer essa inimizade que existia entre os homens. E quando eu falo os homens, no contexto aqui, nós estamos falando dos judeus com os gentios, com os gregos, né? Porque é interessante, porque a gente fala muito de grego, né? De grego. Porque dentro daquele período, nós vamos perceber que Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, ele encerra, e quando ele encerra tem um reinado ali, né? Alguém está reinando ali, que é o Medo-Persa, né? É o Medo-Persa que está reinando. Só que quando vem o período que a gente chama como um período interbíblico, né? De 400 anos, que eles falam que Deus não falou, não é que Deus não falou, é que não houve inspiração, né? É diferente uma coisa, não houve a inspiração divina. Então, dentro desse período, né, vieram os gregos, os seleucidas e todo outro, que é um assunto que não cabe muito bem aqui, mas só para a gente nos contextualizar. Os gregos eles vieram e tomaram o reinado dos medos persas, né? E aí por um longo período eles reinaram, e ali eles vieram e colocaram a sua cultura, eles colocaram o seu idioma, eles trouxeram as suas mitologias, colocaram tudo ali dentro, né? Só que com o passar do tempo veio Roma cresceu muito, o Império Romano veio, tomou conta, né? Venceu os Seleucidas, venceu os gregos ali no geral, assumiu o poder, né? E quando Jesus nasce, já não é mais Israel já não está sendo mais dominada, né, pelos gregos, mas sim pelos romanos. Só que os gregos eles vieram de uma forma tão grande que a sua cultura fica plantada dentro do povo. É por isso que o idioma da Bíblia do Novo Testamento é escrito em grego, né? Porque justamente por esse algo tão forte que foi essa implementação da cultura grega no meio do povo, dentro desse período interbíblico em que a Grécia tomava conta, né, reinava, e quando os romanos vieram que tomaram poder, eles não se preocuparam em implantar a sua cultura, né? Então a cultura dos gregos ficaram muito forte. E aí os gregos habitaram lá também próximo, né? Tanto é que quando pregar o evangelho, né? Paulo, ele tinha dupla personalidade, né? Porque ele era cidadão romano e era judeu. E aí, quando ele veio para pregar o evangelho, nós percebemos que os gregos, né? Os gentios que a gente chama, eles estavam em toda parte.
E aí Paulo foi esse desbravador do evangelho, foi o que tirou o evangelho do judaísmo, que era algo exclusivo, né, restrito, e deu também para os gentios, né? E aí nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada, durante o texto lá de Paulo, né, nas cartas de Paulo, Paulo combatendo constantemente essa inimizade que existia entre grego e judeu, porque os gregos não era digno, porque os gregos tinham que ser circuncidados também, e tudo isso era algo da religião. Jesus ele veio para quebrar a religião judaica, né, e implantar o cristianismo, né? A religião judaica ela estava cheia de dogmas, elas estavam cheias de, de, de coisas que não era, né? Assim como toda religião ela tem, né? Esses costumes, essas coisas que isso não salva, né? Existem vários costumes, né? Que inclusive a nossa igreja também tem. Todas as igrejas têm costumes, que são costumes que não são levados ou considerados como base doutrinária para a salvação de alma, né? É costume, é alguém que bonita aquilo e fala, não, eu vou, né, o fundador fala, não, eu vou colocar isso aqui porque eu achei legal, eu acho que tem que ser assim. E uma coisa é costume e outra coisa é bíblica, né? Então existe a diferença nisso. O que conduz o crente, o que leva o crente para o céu é a doutrina bíblica, né? Tanto é que nós temos costume, nós adoramos a Deus de uma forma, e se a gente for na África, por exemplo, e observar a adoração do povo africano, nós vamos nos escandalizar, teoricamente, porque nós não estamos acostumados com a forma, o costume daquela nação de como que adora a Deus. Aí a gente vai olhar aquilo e vai dizer, tá errado, isso aí vai pro inferno. Aí você sai daqui da sua cultura, você tem uma cultura, aí vai para uma outra nação, aí chega lá, você quer implantar a sua cultura naquela nação lá e quer dizer que daquele jeito eles vão pro inferno, que não... E muitas vezes não é isso, né? Cultura é cultura, costume é costume, né? O que vai levar o crente para o céu, o que vai guiar é a doutrina bíblica. A palavra é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Então é ela que é o único, né? O único caminho, o único meio que vai nos a salvação eterna. Costume não salva ninguém e não condena ninguém. Depende, né? Depende do costume. Mas o costume não é uma coisa que é considerada como uma doutrina bíblica. Nós não podemos nos basear em costumes para dizer que nós estamos no caminho da salvação. A Bíblia que vem para combater o costume, né? Se o costume ele está fora da vontade de Deus, aí sim ele tem que ser abolido e abandonado. Mas enfim, vamos continuar aqui. 2.2. A derrubada da parede, da separação. Declara que em Cristo foi derrubada a parede da separação que estava no meio, né? Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família. Temos acesso à presença do Pai. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. E aqui, esse ponto aqui também é interessante, porque todos nós conhecemos a forma como a parte do Senhor, irmão Avanildo, Deus abençoe. Mas nós entendemos a forma, conhecemos, já ouvimos muitas pessoas falarem, a forma como era realizados os cultos, né, no povo judeu. Por exemplo, no templo existia um departamento que era o lugar santíssimo, os santos dos santos, restrito exclusivamente ao sumo sacerdote, né? Nem o sacerdote, porque existia o sumo sacerdote e existiam os sacerdotes, né, que auxiliavam ali no trabalho. Essa entrada ao lugar santíssimo era restrito exclusivamente ao sumo sacerdote. E aí ele entrava lá uma vez por ano para oferecer sacrifício pelo povo. Era onde estava a arca do Senhor, era onde Deus se manifestava através do propiciatório, né? Então, essa entrada era restrita exclusivamente a este homem. E aí o apóstolo Paulo ele vem declarar que Cristo ele veio quebrar essa barreira, né? Ele veio quebrar. Porque imagina você, né, a Igreja Católica ela tem
ela tem esse costume ainda hoje, né, que é o confessionário, que você cometeu um pecado, aí você tem que ir até o confessionário, e aí você conversa com o padre, confessa todo o seu pecado ao padre, e aí o padre vai dizer o que você tem que fazer para, vamos dizer, pagar aquilo que você fez, né? Era a mesma forma, o povo pecava no sumo sacerdote, e ali oferecia seu sacrifício, eles não precisavam dizer o que ele tinha feito. Mas existia uma regra que está lá em Levítico, né? Quando Deus deu ao sumo sacerdote lá, através de Moisés, deu, Pode ser o irmão Marcos, Deus abençoe. Deus deu aquela regra lá e lá dizia para cada tipo de pecado qual que era o tipo de oferta que tinha que ser oferecido. Então as pessoas pecavam, né, e chegavam até os sacerdotes e o sumo sacerdote e levavam as suas ofertas para que o sumo sacerdote e o sacerdote apresentasse essa oferta a Deus para que Deus perdoasse o seu pecado. Então existia um intermediador nesse ponto, que era o sumo sacerdote até então, né? Então a população judaica, toda essa restrição de acesso, né, com toda essa exclusividade da religião, o povo judaico eles também tinham uma dependência muito grande, porque eles não tinham acesso direto ao Pai, né? Eles precisavam passar por um outro homem denominado de sacerdote ou sumo sacerdote, para que este homem, né, representante de Deus, pudesse levar até a Deus o sacrifício para que Deus pudesse perdoar os seus pecados, né? Então observa a parede, né, a barreira que existia mesmo na exclusividade da religião exclusiva dos próprios judeus. Então mesmo assim ainda existia essa parede. E os judeus que se convertiam, eles sabiam disso, porque até na época de Jesus ainda existiam os sacerdotes. E a briga que acontecia, né, a briga que eu falo, os levantes que tinham no período de Jesus era exatamente partido do sumo sacerdote, porque eles achavam que eles eram o único representante de Deus, e aí não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, né? Então, perceba que dentro do contexto em geral, a gente percebe a barreira que existia para se chegar até a Deus, né? Mesmo para o povo judeu não era fácil chegar a Deus. Tinha que passar por muitas etapas, né? E tinham que ser pessoas específicos, exclusivos, para que pudesse chegar até a Deus ali, a seu sacrifício, para que Deus pudesse perdoar o pecado do povo, né? Então vamos seguindo. O conceito dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica: a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito aos israelitas. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. E a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comidas, bebidas, né? Dias de festas, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade dele para com os gentios, certo? Então perceba que a lei de Moisés, né, que era a lei que era muito, vamos dizer assim, era que tinha maior autoridade naquela época, era a lei de Moisés, e os judeus cumpriam piamente. Ela era separada em três pontos, né? Que era a lei civil, moral e cerimonial, né? Civil, moral e cerimonial. A civil diz respeito aos israelitas como cidadão, era como cidadão, é igual à nossa lei que nós temos aqui, o Código, né, de Defesa aqui, o Código Civil, né, que é a lei que rege nós, cidadãos, né, como cidadãos aqui no nosso país, Brasil. E aí também essas leis de moral se dividiam além de civil,
moral, né? Que é o padrão de conduta, como que eles andavam, como que eles tinham que, como tinha que ser a sua conduta e tudo mais. E nós vamos ter uma lei que era cerimonial, né? Que era como as pessoas, né, realizavam as cerimônias, né? Que eram as comidas, bebidas e tudo mais. E essas leis, né, mesmo dentro dessas divisões, elas tinham sido dadas por Deus e muitas delas feitas pelo próprio Moisés, né? Como, por exemplo, o divórcio, né? O divórcio foi o próprio Moisés que determinado lá para o povo. E aí, quando Jesus vem, né? Quando Jesus vem que os sacerdotes eles tentam de todas as formas pegar Jesus na lei de Moisés, né? Porque se Jesus ele viesse contradizer a lei, né? Eles tinham todo o aparato para condenar Jesus e dizer que Jesus era um falso profeta. Mesmo assim, eles disformam. Mas eles procuravam de todas as formas cercar Jesus com a lei, né? E aí eles chegaram a certa feita para Jesus falando acerca da lei do divórcio, né? Porque Moisés ele falou que podia, né, se divorciar e tudo. E aí Jesus ele explica que se deu, né, por conta da dureza do coração do ser humano, né? Por conta da dureza do coração em perdoar, né, em buscar contornar a situação e tudo mais. Então, por conta disso, né, por conta disso, Deus, através de Moisés, permitiu que o divórcio acontecesse. Mas foi por conta da dureza do coração do ser humano. E aí, o que acontecia? Quando eles chegavam, né, as suas esposas ficavam velhas, eles trocavam, né, e trocavam as velhas pelas mais novas. Né? Esse é o assunto que não cabe muito nessa lição aqui. Mas, enfim. Então, existiam esses três tipos de leis. Né? Esses três tipos, as leis de Moisés eram divididas nesses três aspectos. E aí nós vamos ver um aspecto que Jesus veio e quebrou totalmente, que era real. Né? Essa lei cerimonial, por exemplo, consistia na questão de sacrifícios, né, de animais e tudo mais. E Jesus ele veio quebrar esse conceito, né, porque ele se deu no lugar do sacrifício animal para que não houvesse a necessidade de sacrificar mais algum tipo de animal, né? Vamos ver o que nosso irmão Elias está falando. Não sei se é a minha internet, mas está travadinhas. Eu acredito que seja a minha, Elias, que no domingo passado também aconteceu isso. Ela dá umas travadinhas mesmo aos poucos, né? É, só vai resolver quando eu de link aqui, né? Porque do jeito que tá, eu acho que não tem como resolver não. Infelizmente, nós vamos ter que conviver com esse tipo de situação aí, dando essas travadinhas. Né? Eu sei que é ruim, mas eu acho que não trava por muito tempo não. É coisa rápida, né? Bom, então, seguindo aqui, Jesus ele veio e quebrou, né, essa questão da lei cerimonial, né? Nós vamos ver aqui no decorrer da lição que vai ficar mais claro para a gente essa questão. É a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa a questão é questão de segundos, é coisa pouca. Eu percebo aqui também que ele aparece uma bolinha. É meio chato isso, mas infelizmente não está nas minhas mãos resolver esse problema. É problema da minha internet mesmo. Os caras já vieram aqui várias vezes, já trocaram toda a fiação, já fizeram de tudo. E eu não sei o que fazer para resolver, só trocando de link, né, de plano. Com a minha internet aqui é Vivo, né? E a gente sabe que tem a Vivo Fibra, né, que é uma outra muito mais rápida, é uma tecnologia nova e tudo mais. Então, eu acho que eles acabam deixando de dar muita atenção para a tecnologia mais antiga, que no caso é a minha, a da GVT ainda, né? Então, assim,
Eles acabam dando atenção para te obrigar a migrar para uma outra tecnologia mais nova. Só que eu não vou fazer isso, eu só vou fazer isso quando eu mudar, né, lá para o apartamento. Do contrário, vai ficar do jeito que está aqui mesmo, que não vale a pena gastar dinheiro não. Para melhorar isso, porque a demora é só passar essa questão de quarentena e liberar lá os acessos lá, porque lá no apartamento está fechado, a gente não consegue receber nenhum tipo de terceiro lá, né? Então, por isso que a gente também não está morando lá ainda. Mas, infelizmente é isso aí. Então, a gente vai ter que conviver por isso por um tempo. Bom, a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Desse modo, a revogação aqui aludida é da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi dita. O que isso quer dizer? Até porque quando a gente fala de sacrifício, né, deixa eu ver que horas que é. Quando a gente fala de sacrifício, a gente também falava de uma restrição. Porque não era o cidadão judeu, né, o israelita em si, dizer: nossa, eu pequei, eu sei que para o pecado eu tenho que levar um bezerro, não sei o que e tal, então eu vou sacrificar. Não, não era ele que sacrificava. Ele dirigia até o sacerdote, né? E aí o sumo sacerdote fazia o sacrifício, né? Então, assim, existia de qualquer forma essa barreira também, né? Porque mesmo você pecando, reconhecendo o pecado e levando seu sacrifício, não era você que sacrificava ao próprio Deus. O sumo sacerdote que tinha essa função de sacrificar em prol do pecado do povo, né? Então existia completamente uma divisão aí. O povo natural, né, ele não tinha acesso a Deus, né, não tinha acesso. E aí quando Jesus veio, escrito aqui nesse tópico, ele veio para revogar essa lei cerimonial, ele se fez sacrifício. Então ele foi lá na cruz do Calvário, morreu. É por isso que a gente vai ver na Bíblia muitas referências à morte de Cristo, como cordeiro, né, ovelha muda, sendo levada ao matador e tudo mais. Então ele faz essa alusão justamente por conta da revogação da lei cerimonial, né? Porque Jesus é levado como um cordeiro ao matadouro. Então Jesus sacrifica, ele dá a sua própria vida para que nós pudéssemos ter a vida, né? Então a partir desse momento, desse ponto, não existe mais a possibilidade, a necessidade de matar um animal em prol dos pecados, porque o sangue de Jesus é que nos purifica hoje, né? É Jesus Cristo que nos purifica do nosso pecado hoje. Então, assim, o sacrifício vicário, o maior sacrifício de todos, foi a morte de Cristo no Calvário, né? Então, essa morte, ela revoga essa questão da lei cerimonial, né? A lei que tinha de Moisés aí, que determinava as cerimônias, né? As cerimônias, questão de festas, de sábado e tudo mais, né? Uma coisa interessante, ele veio cumprir, ele não veio abolir, né? Abolir é cancelar, é anular. Então ele veio cumprir a lei. E aí um ponto tão interessante referente a isso é que muitas vezes nós interpretamos a lei da forma errada, né? Que é o que ia antes, né? A gente sabe que hoje em dia tem uma denominação aí que segue a guarda do sábado, né? De guardar o sábado. Porque no sábado não pode fazer nada, porque não sei o que, foi o dia que Jesus descansou e tudo mais. E a gente vai analisar a Bíblia e percebe que o descanso do Senhor não tem nada a ver com a guarda de sábado. Ele não mandou guardar o sábado nesse dia, né? A guarda de sábado ela aparece depois com Moisés lá e tudo mais.
Só que quando Jesus ele está lá, que ele cura um doente no sábado, né? As pessoas caem matando nele, os religiosos, dizendo, não, mas não pode no sábado e tudo mais, é aquilo outro. E Jesus faz um comentário, né? Dizendo, olha, quem aqui de vocês aqui deixa um bezerro cair lá, não vai lá resgatar ele porque é sábado, né? Então Jesus ele pega, claro, acerca da interpretação das leis, né? Porque muitas vezes a interpretação errada ela dá margem para o que a gente vê nos dias de hoje. Quantas denominações existem, né? Quantas igrejas com doutrinas diferenciadas existem? Por conta de interpretação. Então a interpretação da lei naquela época era complicado. E Jesus ele veio trazer a interpretação correta da lei, né? E quando Jesus ele veio trazer a interpretação correta, que ele veio cumprir a lei, né? Os judeus, os saduceus, se levantaram contra ele e dizem, não, mas não é assim, não pode. E aí ele vem exatamente, né, ensinando acerca da interpretação correta das coisas, né? Então isso é muito importante, muito interessante para nós. O resumo desse tópico diz o seguinte: a expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças gentes da inimizade entre judeus e gentios. Então que isso possa ficar bem claro, essa questão da barreira, né, que existia no tempo antigo, existe ainda hoje referente aos judeus, porque os judeus eles ainda seguem o judaísmo e o judaísmo ainda tem todas essas questões aqui que nós vimos aqui, né? Então assim, Paulo ele veio ensinar aos irmãos de Éfeso acerca do papel de Cristo, que foi quebrar essa separação, foi tirar exatamente essa barreira que existia entre esses dois povos, né? Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade, né? O conceito bíblico de paz, de forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade, qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, né, com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Existia inimizade entre Deus e os homens? Sim, a Bíblia diz que o pecado ela faz inimizade entre Deus e os homens, né? Só que Cristo, e uma coisa interessante é que assim, a figura do Antigo Testamento que a gente vê, que é essa intermediação através do sumo sacerdote, nós vemos ela hoje também, né? A diferença é que quem faz a intermediação entre Deus e o homem não é um homem, né? Não é um homem em si, não é um sumo sacerdote, não é o pastor da igreja, né? Que se a gente for pegar e trazer para a figura do sumo sacerdote é como se fosse o pastor da igreja, né? Então assim, não é o pastor da igreja que faz a intermediação, hoje é o próprio Cristo, né? Lá em Timóteo diz que Cristo ele é o intermediador entre Deus e os homens, né? Então essa mesma figura de intermédio existe ainda. Nós não temos o acesso diretamente a Deus, né? O nosso acesso a Deus é através de Cristo. Por isso que ele diz, quem vê a mim vê o Pai, né? Porque eu estou no Pai e o Pai está no Filho. Ou até mesmo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então assim, essa dependência ainda existe. Essa figura, né, esse esquema de padrão ainda existe nos nossos dias. A diferença é que é através de Cristo, através de um sumo sacerdote, como era no passado, né? Então, assim, o fato de ser pelo sumo sacerdote era o que causava a barreira entre Deus e os homens, né? Hoje não. Hoje nós temos Cristo, né? Então, quando nós chegamos a Cristo, nós chegamos a Deus. E essa barreira, ela é dissipada através do sacrifício de Cristo, né? Na cruz do Calvário. Motivo da nossa paz.
Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Deste modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, e entre judeus e gentios. Agora, um único povo em Cristo Jesus, né? Então, esse texto aqui, esse ponto é interessante. E aí, se a gente pegar para analisar isso aqui, né, é a nossa paz. E o que é paz? Né? Paz é um estado, né? É uma tranquilidade, é algo como que você não tem, vamos dizer assim, algo que te tira, né, o sono, algo que te faz perder o seu estado de calma, de tranquilidade. Né? Paz é algo que te deixa tranquilo, que te deixa confiante, que te deixa. Né, é o fim de um estado de conflito. Né? A paz é um estado de tranquilidade. E aí a gente analisa e percebe o quanto de nós que não entendemos isso. Né? E quando chega a situações na nossa vida, nós perdemos a paz, né? E aí eu digo, se Cristo é a nossa paz e Cristo habita em nós, por que nós perdemos a paz? Né? É um ponto a ser meditado aqui, né? Se por um lado Deus diz que não existe nada impossível para Ele, né? Por que pelo outro lado a gente minimiza esse poder? Porque a partir do momento que eu me desespero por uma situação, eu estou automaticamente afirmando que a minha fé não é suficiente, não alcança, que a minha crença é suficiente, não alcança. Então, a partir do momento que eu me desespero por uma situação, eu acabo confessando indiretamente que tudo aquilo que eu sirvo, que tudo aquilo que eu sigo, né, não é suficiente para me deixar num estado de tranquilidade, né? E aqui Paulo ele vem ensinando a igreja de Éfeso, Lucas 13, versículo 15. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Lucas, versículo 15, que a nossa irmã Sidneia colocou aqui. Vai dizer assim: disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não despreze da manjedoura, não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-los a beber. Ou seja, isso é aquele ponto que nós falamos do sábado, da guarda de sábado, né? Então, Jesus ele veio ensinar como que era verdadeiramente a questão da lei, né? Amém, irmã Sidneia? Deus abençoe pelo auxílio, né, pela referência bíblica. Mas voltando a esse assunto aqui da paz, né, Paulo ele veio ensinar os irmãos de Éfeso que Cristo é a nossa paz. Então, independente da situação, né, independente do problema que estejamos enfrentando, nós temos que ter tranquilidade, né? Nós temos que pôr um fim nessa situação de conflito na nossa mente, ou em qualquer momento que seja, e passamos a viver, né, a aproveitar desse estado de paz que Cristo nos proporciona, né? Cristo ele nos proporciona. Uma coisa, irmãos, é a gente querer cumprir a nossa vontade, né? Qual que era a nossa vontade hoje? Era orar agora, pedir para que Deus desse um fim nessa pandemia e ela fosse embora instantaneamente e todos nós voltássemos a conviver igual nós convivíamos antes, né? Essa é a nossa vontade, né? Esse é o nosso desejo. E aí quando nós oramos e pedimos para que Deus colocasse um fim e a gente vê as expectativas, as reportagens, as matérias, e parece que nada resolve, né? Parece que a nossa oração está sendo em vão, está num estado de conflito interno. E aí a gente passa a desesperar porque automaticamente, baseado na nossa situação, né,
a gente acaba confessando indiretamente que Cristo não é suficiente, né? Que a nossa fé não alcança determinadas situações, e nós nos esquecemos que existem momentos na vida que as coisas têm que acontecer, independente da situação. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, né? E antes dele morrer, ele subiu ao monte, fez uma oração e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Certo? Então nós precisamos entender que nem tudo é da forma que a gente quer. Nem tudo orar e Deus vai fazer ali na hora e pronto, e resolveu. E para mim está tudo bem porque eu orei e Deus fez. Não, nem sempre é assim. Jesus orou e, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele, entendendo a necessidade de que as coisas tinham que acontecer, ele disse: todavia seja feita a tua vontade. E aí Jesus sofreu, Jesus foi levado preso, Jesus foi açoitado, Jesus foi humilhado, Jesus foi pendurado na cruz do Calvário. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, né? Então, assim, existem coisas na nossa vida que precisamos passar. E muitas vezes o fato da nossa oração dar um aspecto de que não está sendo ouvida, ela está sendo ouvida. Porque quando Daniel orava, chegando 21 dias de que Daniel orava constantemente sem resposta de Deus, o anjo se apresentou até ele, dizendo: olha, Daniel, desde o dia em que colocasse o teu coração, né, em buscar ao Senhor, são ouvidas as tuas palavras. Ou seja, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, tenha paz. Cristo é a nossa paz. Cristo é o moço da paz. Se nós tivermos que passar por isso, quanto tempo mais vai demorar, não importa. Nós temos que estar em paz, porque Cristo é a nossa paz e Cristo vive em nós. Amém? Seguindo, porque a hora já se foi, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesma, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade. Qual humanidade é essa? A igreja. Onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia e a classe social desapareceram. Amém? E esse é um ponto muito interessante aqui, porque nada disso deve existir na Igreja de Cristo, né? Esse novo que o comentarista fala aqui é a Igreja de Cristo, né? Porque a Igreja de Cristo ela não está olhando para etnias, para classe social, né? Para acepção de pessoas. Isso não se deve acontecer. Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo ela é o espelho de Cristo, né? Cristo amou o mundo de tal maneira, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né? Cristo, mesmo na hora da morte, ali na cruz do Calvário, com todo mundo fazendo chacota, com os soldados romanos tirando sorte ali com seus vestimentos, com os judeus ali incitando o povo a Cristo, mesmo Cristo inocente, na sua hora da morte ele olha para o Pai e fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Então esse é o exemplo do amor de Cristo. Esse espelho, esse exemplo é o que deve ser a Igreja de Cristo, né? Que ao término dessa temporada, dessa pandemia, desse problema que nós estamos passando, quando nós voltarmos, né, a nos congregar novamente, que nós possamos ser
cristãos melhores, né? Que nós possamos não ter esse tipo de coisa, acepção, né? Não olhar para a classe social, não olhar para a etnia, nada disso. Nós somos um povo que foi formado de uma inimizade que existia entre homens. Então, deste meio de inimizades, Deus formou um povo exclusivo, que é a Igreja de Cristo. E este povo, formado pelo próprio Cristo, ele tem que abster de todas essas coisas. E nós sermos o exemplo do amor de Cristo, nós sermos o exemplo. Isto foi para aquele povo na época em que ele habitou na terra. Amém? A síntese desse tópico diz o seguinte: a paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. E aqui para a gente correr um pouco, porque já é 10:05, né? Pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. O que é a etnia? A etnia é num sentido mais exato. O que o dicionário diz aqui? Eu vou fazer até uma pesquisa aqui. Etnia, para dar uma definição. É a coletividade de indivíduos que se diferencia por sua especificidade sociocultural, refletida principalmente na língua, religião e maneira de agir. Grupo étnico. Isso aqui tá bem mais complexo. Mas resumindo, a etnia é exatamente um grupo, né? Por exemplo, judeus, romanos, gregos, brasileiros, né? Inglês lá, americanos, espanhol. Isso são etnias, né? Então são grupos de pessoas que têm a sua cultura, que têm a sua religião, né? Então isso é a etnia. Amém? Foi claro? Deu para entender, irmã Elisete? Se não for, eu explico de uma outra forma aqui, tá bom? O Ministério da Reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus. Como entre os homens, essas dádivas foram possíveis, né? Está bem mais simples. Língua, religião e maneiras de agir. Pessoas separadas por um grupo, um determinado grupo de pessoas que seguem alguma coisa. Isso. A Aline achou a definição melhor aqui, né? Que é um grupo, né? Maneiras de agir, religiões que seguem, né? Tudo isso são. A irmã já entendeu aqui. Amém. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras acompanhada de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até ao local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disto, suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Amém? Então aqui nós vemos, né, ele está bem autoexplicativo, que Cristo ele assumiu isso, né? Cristo, independente da situação, mesmo ele sendo Deus, ele se fez, né? Se deixou humilhar a esse nível, né, a ponto de ser maldito, né, porque ele se tornou em maldição, né, ele se fez maldição por nós, né, e aí, baseado em tudo isso aqui, cabe uma reflexão nossa, né, será que nós somos gratos o suficiente a Cristo por tudo aquilo que ele fez, né, por tudo aquilo que ele fez por nós? Né? Deixando de glória, vindo aqui, sofrendo tudo o que sofreu, sendo açoitado, chicoteado, né? O chicote aqui, ela tinha essas características aqui, né? Quando batia nas costas de Jesus, arrancava um pedaço de carne,
Então, assim, tudo isso não foi por ele, ou não foi porque ele mereceu, foi porque ele olhou para nós, né? E olhando para nós, ele imaginou que nós não suportaríamos isso, né? Então, ele mesmo se fez maldição por nós. Então, questão da nossa parte, do que nós estamos fazendo. Será que estamos fazendo? Tudo bem que Isaías diz que é a nossa tentativa de fazer bom trapo da imundícia. Mas será que aquilo que nós estamos fazendo é o melhor que nós podemos fazer? Né? Isso é uma reflexão para a nossa vida. Será que eu estou sendo grato, dando o meu melhor para alguém que fez o que fez por mim? Né? Que no caso Cristo ser morto ali, passar por todos aqueles açoites por mim. Será que eu estou sendo ciente? Fica essa reflexão para vocês. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne o novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas de cruz. A mensagem da cruz agregou a paz entre Deus e os homens, o ministério da reconciliação, né? Reconciliar é porque é algo que já existia, foi perdido e agora ele busca existir novamente, né? Porque nós sabemos que nós estamos cansados de ouvir a história, né, de Adão e Eva lá no jardim, que por um motivo, né, de desobediência, eles vieram a ser expulsos do jardim. Então aquela comunhão que tinha foi perdida, né, e agora através de Cristo Deus reconcilia, né, essa comunhão. Ele busca essa comunhão com o homem de volta, né? E aí Cristo é o agente disso, para que essa conciliação ela aconteça, né? Coisa interessante é que Cristo, e para você ver como que isso é tão evidente, como que essa reconciliação ela foi aceita, né, através do sacrifício de Cristo, que nós vamos perceber que lá no capítulo 6 do livro de Gênesis, nós vamos ver Deus irado com o ser humano, e Deus dizendo o seguinte: não mais deixarei o meu espírito contender com os homens. E aí Deus retira o espírito da terra. Certo? A partir desse momento, o Espírito Santo é dado a pessoas momentos específicos para fazer uma atividade específica, né? Ou seja, o Espírito Santo era derramado sobre reis para que eles pudessem vencer uma guerra. O Espírito Santo era derramado sobre um profeta para que eles pudessem profetizar ao povo a mensagem que Deus queria falar naquele momento, né? O Espírito Santo era derramado sobre um sacerdote para que ele pudesse ter autoridade de entrar no Santo dos Santos e oferecer pelo povo. Ou seja, o Espírito Santo era derramado a esses três tipos de pessoas em momentos específicos para atender uma determinada circunstância específica daquele momento, né? E tudo isso vem acontecendo no período do Antigo Testamento inteiro, até adentrar no Novo Testamento. E aí quando Jesus ele vem, que ele morre, né, que os discípulos atemorizam no templo e oram, né, o que acontece? O Espírito Santo é derramado na vida deles. Então essa reconciliação pela cruz de Cristo ela é tão verídica que ela se concretiza através da derramada do Espírito Santo. Hoje não mais o Santo é derramado na vida de pessoas específicas para fazer uma atividade específica, mas hoje o Espírito Santo é derramado a toda a carne, né? Então isso é prova de que a reconciliação de Cristo, né, pela cruz, né, de Cristo, ela foi concretizada, porque mais uma vez Deus permite que o Santo habite com os homens. Amém? Ponto 3 aqui, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios.